Olá, ótima tarde para você, assinante Band Esportes. Estamos no ar com o G4. Sejam todos muito bem-vindos. Ufa! Com o gol do Memphis Depay, o Corinthians venceu o Cuiabá e escapou, pelo menos momentaneamente, da zona do rebaixamento depois de 10 rodadas. Não foi um grande jogo, mas também quem se importa com isso? Quem entrou no Z4 foi o Bragantino. Só que o próximo jogo do Corinthians pelo Brasileirão é nada menos do que o derby contra o Palmeiras na Neoquímica Arena. E do outro lado, o Palmeiras terá a semana livre para se preparar para esse clássico. Vamos ver o que se ouvir e ver o que disseram o Emiliano Dias, o Ramon Dias, o Ranielli e o Thales Magno sobre essa importantíssima vitória do Corinthians. Olho na tela. A gente lida com cada jogo uma final. Hoje era uma final para a nossa equipe. Quinta-feira vai ser uma final, segunda vai ser outra final, então eu acho que o nosso pensamento de grupo está sendo esse, cada jogo empenhando como se fosse uma final, porque cada 3 pontos, cada vitória para a nossa equipe é muito importante, e é assim que eu, Thales, vou lidar, e eu acho que todo o grupo está lidando. Eu joguei aqui como mandante, hoje como visitante, é um calor surreal, uma temperatura que incomoda muito, é algo que eu tentei frisar bastante para os meus companheiros também, era essa questão, e a gente sabia que eu joguei aqui e eu sei que se um time coloca muita intensidade no primeiro tempo, no segundo tempo está morto, e a nossa estratégia no ano passado era essa: se o jogo vira 0-0 ou 1-1, o Cuiabá vencia aqui em casa, não tinha jeito. Então acho que foi importante demais a gente conseguir essa vitória hoje, independente da maneira que foi. Acho que, lógico, todo mundo quer ganhar, jogando bem, impressionando a torcida, mas a gente sabia que precisava dos 3 pontos. No tenemos que olvidar de la cantidad de partidos que hemos jugado y el esfuerzo que está haciendo. Por eso necesito cambiar. Y el grupo necesita también tomarse un respiro para poder administrar bien los esfuerzos. Me parece que eso salió bien en un partido tan importante. Por ahí no hicimos un gran partido, pero conseguimos los 3 puntos, que es lo que necesitamos para salir de la zona del descenso. Sabíamos que si hoy perdíamos iba a ser imposible virar todo esta llave. Sabíamos que era un juego de vida o muerte y era muy difícil jugar este juego, porque la presión que había, sabíamos que si perdíamos este juego estábamos muertos. Ya iba a ser muy difícil virar todo. Pero ya salimos de la zona, respiramos, ni Nois ni el grupo gosta de jugar así. Mas el que jugó y está ahí adentro sabe que era un juego muy difícil. La pelota, la bola pesaba mucho. Cada decisión você sabe que está jugando con la historia de un club. Y entonces, pero el grupo respondió, mas eran 3 puntos que o nos daban vida o ya estábamos muertos. Muito bem, tá aí. Emiliano e o Ramon Dias falando sobre esse 1-0 do Corinthians, que deu uma baita de uma aliviada, hein, Festa? Vou falar, sua cara tá até melhor hoje. A resposta dele, ele até deu uma valorizada na vitória, né? Porque eu duvido que se tivesse perdido, ele falaria, não, estamos mortos. Obviamente o discurso dele seria, não, tem muita coisa pela frente, vamos lá, tal. Porque se ele fala, estamos mortos, ele é demitido no outro dia, então ele não falaria. Que Talvez ele soubesse que também para eles a vitória era muito importante. Só se for, pode ser. Avisaram, ó, se perder você tá fora, aí pode ser. Esse lance é engraçado que tá mostrando aí. Tá vendo? Ó, ele dá a falta, aí o VAR chama ele. Ó, árbitro, vem ver, porque a gente acha que ela foi dentro da área. Beleza, o cara foi ver. Quando ele chega lá, ele fala, eu acho que nem pegou direito. Ele volta lá, não só não dá o pênalti, como retira a falta. Até onde eu sei, o VAR não pode tirar uma falta. Ele não precisa dar o pênalti, mas ele mantém aquela sua marcação anterior. Ele retirou a falta. Eu achei estranho, porque até onde eu sei, posso estar enganado, o VAR não retira a falta. Ele pode tirar pênalti, ele pode tirar vermelho, ele dá gol, não dá gol, mas tirar uma falta normal ali de jogo. Mas enfim, é um sentimento de alívio. Acho que o torcedor não está feliz, ele está mais aliviado mesmo, porque é uma vitória fundamental, a gente falava sempre isso, né? E o Corinthians então chega àqueles 7 de 9 que eu falava que seria tão fundamental, ganhando 6 contra concorrentes diretos, Atlético Paranaense e Cuiabá, e empatando contra o time talvez de maior ascensão neste momento do futebol brasileiro, que é o Inter, e jogando muito bem contra o Inter. Ontem não jogou bem,
própria comissão técnica analisou dessa maneira. Só que aqui eu elogiei muito o empate contra o Inter, o quanto jogou bem, que era para ser um 3-1, talvez até forçando um pouquinho na análise um 4-1. E ontem não era talvez para vencer, era um jogo mais para empate. Os jogos de Cuiabá, eu posso estar muito enganado, acho que sou eu vejo mal. Só que eu nunca consigo ver um grande jogo naquele estádio, nesse gramado. Eu não consigo ver um super jogo, porque eles deixam a grama mais alta, o calor é impressionante. Você desce do avião, o seu óculos já está embaçando. E é muito difícil jogar nessas condições. O Memphis acaba o jogo, parecia que ele tinha voltado de uma guerra, assim. O semblante dele, de cansaço e tudo mais. Então o Corinthians joga na quinta, numa chuva torrencial, um gramado pesado pra caramba, e na segunda-feira pega um gramado alto desse jeito, um calor, enfim, dessa maneira. Como o Emiliano disse, precisava vencer, abre 8 do Cuiabá. Para muita gente o Cuiabá já caiu, eu ainda acho que não, mas realmente a situação fica difícil. O importante é que abriu 8 do Cuiabá. E agora ele tem mais 2 para puxar. É uma rodada próxima que tem adversário direto, jogando no seu estádio, mas tem 3 confrontos entre eles, dos 6, 7, 8 ali que estão ali, meio que 6 vão se matar entre eles, o que pode ser também uma boa notícia aí, mas que condiciona um pouquinho o Corinthians agora no derby, até talvez a negociar um empate, que não seria o pior dos mundos. E é incrível, o Palmeiras na teoria entra precisando muito da vitória, porque o Botafogo não pode abrir mais um pouco, e o Corinthians, numa situação 1000 vezes pior que a do Palmeiras, poderia, entre aspas, negociar um empate, que não seria uma calamidade, mas se perdesse ontem, empatasse, teria que ganhar o derby. A ver agora o que vai fazer. Quinta-feira tem a decisão na Argentina, o Corinthians está indo hoje já por conta da greve geral que vai acontecer na Argentina nesta quarta-feira. O Corinthians já está indo hoje lá para Buenos Aires, treina amanhã, se eu não me engano, no CT do River Plate. E a ver quem vai ter condição. Ontem a gente colocou aqueles parentes todos aqui e eles aconteceram, todos os parentes que a gente colocou. Jogaram Alex Santana, o Bidon estava garantido no nosso... Jogou Alex Santana, jogou o Ranieri e jogou o Coronado. O meio campo. Os 4 do meio eram sangue novo, porque realmente o desgaste foi grande. Então eu imagino que os outros joguem lá na Argentina e aí na volta decide depois, segunda-feira, o que acontece contra o Palmeiras. Enfim, aí jogo em casa, não é Cuiabá, é um cenário, na teoria, mais tranquilo. E para terminar essa minha primeira participação, eu queria falar dele, que está batendo pênalti em Memphis Depay. É o 4º jogo dele como titular, 2 gols e 3 assistências. É um número muito bom para o começo dele de temporada. Eu acho que é um começo do que a gente esperava realmente. Aliás, os 2 gols dele não é o gol fácil do 5-0, do 6-0, é o gol do 3-2 contra o Atlético Paranaense, e o de ontem bateu o pênalti. Para ele pode ser uma coisa simples, mas na circunstância do Corinthians, né, o Emiliano fala, cada chute nosso a história do clube estava em cada chute nosso, porque era realmente uma responsabilidade muito grande. Ele foi lá, bateu o pênalti e fez, enfim, cumpriu o que é a obrigação dele para um cara que ganha o que ele ganha. Mas eu acho um começo muito bom dentro e fora de campo. O comportamento dele extra-campo até agora muito acima do que eu imaginava de comprometimento com o clube, com o CT, com os jogadores. Eu estou bem satisfeito com a maneira que ele se comporta. Repito, eu não achava que seria desse jeito. Eu achava uma brecha ou outra ele daria. Os caras estão contando de que a relação dele no CT é muito boa. E mais, assim, ele é o cara que sai, abre a porta do CT, tá indo embora do CT, os carros passam tudo correndo, dele ele para, atende os torcedores na porta do CT quase todo dia. Enfim, ele tá me parecendo até acima do que eu imaginava ele no extracampo. E é isso, é um Corinthians que respira, alivia um pouco, mas para mim tá longe de estar livre. É uma rodada traiçoeira que pode colocar de volta talvez o Corinthians na zona de abaixamento na segunda-feira. O Corinthians pode jogar pressionado na segunda porque é o último jogo. Eu não tô nessa daí de que escapou tal. Pelo contrário, para mim tem muita coisa pela frente. Calma, Vessone. Aqui, ó. Não. Pedro, boa tarde. Diz pro Vessone que nós corintianos estamos felizes sim. Importante são os 3 pontos e o time vem demonstrando uma ótima evolução. Diz aqui o Pedro
mensagem por WhatsApp. E aqui, ô Massa, o João fala, vamos falar a verdade, jogo horrível, com os dois jogaram mal. Cuiabá já caiu. Se o Palmeiras perder pro Corinthians na segunda, não merece ser campeão. Aí... Palmeiras e Corinthians e Palmeiras não tem isso, cara. Eu também acho. Você esquece isso aí. Então, merecimento é lá na última rodada, a gente vai ver quem merece ou não, né? O Palmeiras é o segundo colocado. Mas o jogo do Corinthians ontem foi fraco, foi ruim, mas nesse momento pouco importa, sabe? O nosso telespectador fala, o Corinthians tem franca evolução. Não tá, o Corinthians jogou nada contra o Flamengo, o Corinthians foi eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians jogou nada contra o Racing. Então assim, calma, eu sei que a vitória inebria, ó. Entendeu? A vitória, ela é o elixir do tá tudo bem, né? Quando você vence o jogo, apesar da reação no Brasileiro, né? A vitória contra o Atlético Paranaense e Cuiabá, jogos difíceis, mas você percebe pela declaração dos técnicos ali o peso que tinha esse jogo e o peso da situação do Corinthians onde estava, né? Ainda está, vai demorar, não vai ser fácil. O Corinthians vai ter que fazer ainda mais do que não fez até agora, né? Senão ele volta para a zona do rebaixamento, porque o Atlético, se ganhar um jogo que ele tem atrasado, ele devolve o Corinthians ali para ser o primeiro fora da zona, né? Lembrando que Juventude e Red Bull trocaram de técnico, vai saber o que eles vão fazer nessas últimas 7 rodadas aí. Mas eu acho que vai ser quase até o final, a não ser que o Corinthians nos surpreenda, né? Ganhe bem do Palmeiras, ganhe bem do Vasco, do Cruzeiro. Bom, o Cruzeiro já ganhou. Já tem 3 Tem vitórias antes. Não, eu sei, tô falando jogos em casa, né? Ah, sim. Se o Corinthians fizer esses 9 pontos em casa, ele escapa do rebaixamento, sem dúvida. Acho bem difícil jogar isso aí contra o Vitória lá, vai sofrer mais ainda. O jogo contra o Criciúma vai ser muito duro. Então, cara, muito se fala de que o Vessa até citou que o empate pode ser bom na segunda-feira, e se coloca toda a responsa em cima do Palmeiras, porque está com 3 pontos atrás do Botafogo. Eu não vejo dessa forma, não. Que o Corinthians precisa fazer, o Corinthians precisa ganhar esses 3 jogos em casa, para se livrar definitivamente. 2, né? Porque um já ganhou. Não, 3, né? O Palmeiras, o Cruzeiro e o Vasco. Então, ainda tem o Bahia. Oi? Cruzeiro, você falou que já ganhou. Sim, o Cruzeiro já ganhou, né? São 2. Para fazer o Bahia 9 também. pontos. Então, exato. Vasco, Bahia e Cruzeiro são visitantes frágeis hoje. Bem que eu também achava isso, porém, eu sei que são frágeis, é verdade, mas essa nova perspectiva do Vasco aí, G7 e tal, já vira outra história. Claro, não, todo mundo vai estar... Todo mundo cair na Sula, aí vira um brasileiro muito grande para ele. Esquece o Cruzeiro, velho. Pode comemorar, fiote, tá? Não dá. Só não vai cair porque não vai dar tempo. Porque você não troca um modelo desse para colocar o modelo do Diniz com o carro em andamento, cara. Demora muito, demora para ajustar, demora para entender, sabe? Foi uma loucura que os caras fizeram, deveriam ter feito ou no início do ano ou agora, no final do ano, entendeu? Mas o time do Cruzeiro tem muita dificuldade, jogador expulso com 5 segundos. Então, olhando para a tabela, aquilo que eu venho dizendo vai acontecer. Todo mundo vai brigar por alguma coisa, né? Talvez na última rodada você tenha Grêmio e Corinthians precisando só de 1 ponto, jogo lá no Sul. Talvez, pode ser que isso aconteça. Mas até lá o Corinthians precisa melhorar um pouquinho a produção. E mais do que isso, cara, quinta-feira agora é jogar com os cadeados todos e, como diria Oswaldo Pascoal, com os zagueiros todos na trave, igual o morcego, né, deitado lá, para ver se o goleiro consegue levar a melhor os pênaltis. É a única forma que eu vejo do Corinthians se classificar na Sul-Americana. Uma eventual eliminação pode sim dar uma mexida no ânimo dos jogadores, mas principalmente mexe com o institucional do clube, né? Porque o ano que vem fica o Paulista e o Campeonato Brasileiro para disputar apenas com todos os compromissos que o Corinthians tem
tinha, tem e continuará tendo nas próximas temporadas.